Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante do AtitudeCast. É um sermão do pastor Leonardo Neves, lá da Igreja Batista Atitude de Saquarema. Isso aí. O sermão usa como base a história de Daniel 3, sabe? E o tema é super direto: o que aprender frente às ameaças. Um tema bem atual, né? Muito atual. Ele fala das ameaças de hoje. A nossa fé, a família, aos valores cristãos, menciona até um contexto que ele chama de estado sofista, né? Essa ideia de relativização, né? Exato. E as tensões globais que a gente sente. A pergunta central do sermão é, tá, e aí? Como a gente reage a isso tudo? E aí é que a gente entra. Vamos analisar juntos as lições que o pastor Neves tira dessa história bíblica, pensando, claro, na aplicação prática. Isso, e como ele mesmo sugere, pensar nisso para as discussões nas células, né? Aqueles grupos pequenos. Perfeito. Vamos lá então. Qual a primeira lição? Bom, a primeira lição, baseada ali no versículo 6, é que, olha, tem forças espirituais que tentam nos fazer prostrar, tentar nos curvar. Ah, sim. A ordem do rei Nabucodonosor para adorar a estátua, o sermão vê isso não só como política, mas como um reflexo dessa luta espiritual maior. Faz sentido. O pastor até cita a tentação de Jesus no deserto, né? Se prostrado me adorares. Exatamente, é essa a ideia. E achei interessante como ele define o prostrar-se. Não é só o ato físico de se jogar no chão, né? Não, vai além. Acontece quando a gente não se posiciona, quando o justo fica quieto diante de algo contrário aos seus valores. Ele dá exemplos tipo na universidade ou com certas músicas. É, situações do dia a dia mesmo. É um desafio à nossa identidade em Deus, né? E a pergunta que fica, e que serve muito para a célula é: como é que eu tenho reagido a essas coisas? Tô me curvando ou ficando firme? Essa pergunta é chave, e ela já puxa a segunda lição, lá dos versículos 16 e 17. Não dá para ser omisso. O mundo precisa ver o nosso posicionamento. Totalmente. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego É fantástica. muito forte. Não vamos servir seus deuses. E mesmo que nosso Deus não nos livre, fica sabendo, ó rei. Uau! Eles não negociaram, mesmo sem garantia de livramento. Tem uma frase no sermão que é um tapa de luva, né? Se você tenta agradar todo mundo... Certamente está desagradando a Deus. Essa dói um pouco, mas é verdade. E o argumento do sermão é que essa firmeza em Deus, ela tem um impacto. Ela testemunha. Sim. Faz os outros olharem e, pensarem. Nossa, vale a pena ter essa fé. Exato. Mesmo que cause algum atrito, algum desagrado, a fidelidade é essencial. É um ótimo ponto para levar para a célula como o nosso posicionamento ou a falta dele afeta quem está perto. Boa. Aí vem a terceira lição, que traz uma perspectiva diferente. Nem sempre Deus livra das ameaças. Ah, essa é importante. Mas ele livra em meio às ameaças. A imagem da fornalha é o grande exemplo. Claro. Eles foram jogados lá, mas o fogo não os queimou. Estavam protegidos dentro da fornalha. E tinha aquele quarto homem lá com eles. O semelhante ao Filho de Deus, né? Que presença. O sermão também usa a imagem do deserto, né? Isso, que deserto é lugar de passagem, não de moradia. Então a mensagem é que ser fiel pode sim nos levar para lugares desconfortáveis, as fornalhas, os desertos da vida. Sim, faz parte. Mas esses momentos, segundo o sermão, eles servem para quê? Para aprimorar, para trazer humildade e para a gente valorizar mais a fé e a comunidade. A célula entra aí de novo, como apoio. É isso aí. Não é evitar o fogo, mas encontrar Deus no fogo. Exatamente. E chegamos na quarta lição. A fidelidade pode não evitar a fornalha, mas o sermão afirma que Ela vai trazer exaltação. Como assim? Veja a mudança do Nabucodonosor. Primeiro ele desafia: que Deus poderá livrar vocês. Depois ele está lá adorando. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, que virada. A frase do pastor é: quando você exalta o reino de Deus, O reino te exalta. é uma promessa forte. E essa exaltação não é só, histórica, né? Ele aplica isso hoje. Sim, para as nossas fornalhas pessoais. Problemas no casamento, com os filhos, saúde, finanças. Entendi. A ideia é que perseverar na fé, mesmo quando está tudo pegando fogo, atrai a presença e ação de Jesus. E isso vira um testemunho que exalta a Deus publicamente.
e que pode ser compartilhado e celebrado na célula, fortalecendo todo mundo. Faz todo sentido. E para fechar, a conclusão do sermão é bem direta. O pastor Neves coloca assim: Deus quer nos exaltar, nos abençoar, e a gente também quer isso, né? Quer crescer, prosperar. Sim, as duas vontades existem. Então, se as vontades estão alinhadas, o que falta para conectar as duas coisas? E a resposta que o sermão dá é simples, mas profunda: obediência. Obediência. Uma atitude de entrega mesmo, devoção, separar tempo para Deus, para a palavra, para a oração. Essa obediência é a ponte, o elo, que une o querer de Deus e o nosso. É o que destrala a bênção, então. Segundo a mensagem, sim. É o que faz o reino avançar através da gente e impacta a vida dos outros. As pessoas começam a ver Deus na nossa história por causa dessa obediência. Ótimo resumo. Então, recapitulando as ideias principais do pastor Leonardo Neves nesse sermão do AtitudeCast. Para encarar as ameaças, a gente precisa de fé firme, Posicionamento claro, sem omissão. confiar que Deus está presente durante a provação, não só para evitar. E a obediência como a chave que liga tudo e leva à exaltação e ao propósito de Deus. Exato. Sem dúvida. A história desses 3 jovens, como foi apresentada, vira um modelo muito prático de integridade, de confiança, e as lições são super aplicáveis, tanto para a vida pessoal quanto para a dinâmica das células. Fica então para a gente pensar inspirado nessa análise. Qual seria um pequeno passo de obediência que a gente pode dar hoje, agora, diante de alguma fornalha pessoal ou um desafio aos nossos valores? Algo que reflita a coragem daqueles 3 jovens.